Queridos amigos, uma boa noite a todos e que a paz de Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Na noite de hoje, nós vamos aqui dedicar alguns minutos para um pequeno e rápido estudo sobre uma das bandeiras da doutrina dos Espíritos, aquela descrita no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, que nos trata de fora da caridade não há salvação. Antes, porém, eu gostaria de trazer o que Kardec prescreve no Livro dos Espíritos, lá no capítulo 10, que trata da lei de justiça, de amor e caridade, quando na pergunta 886, ele faz uma indagação muito pertinente nesse sentido. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus, né? E os nossos amigos espirituais respondem: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Meus amigos, muitas vezes nós ficamos aqui pensando que caridade é dar esmola, é uma assistência financeira a alguém. E nós aqui compreendemos pela resposta dos nossos amigos superiores que, a bem da verdade, caridade é muito mais que isso. É assistência que podemos e devemos dar aos nossos semelhantes. Quando ele fala em benevolência para com todos, é a nossa forma de agir. Como é que nós estamos nos comportando? Quando nós interrogamos a nossa consciência, nós obtemos a resposta de que estamos fazendo o que é possível, que estamos fazendo o que está ao nosso alcance para ajudar o próximo. O fato é que muitas vezes fazemos e até nos decepcionamos, porque queremos de imediato um reconhecimento. Mas não é isso que é caridade. Caridade é fazer o bem sem olhar a quem, né? Então, é importante que nós façamos aquilo que é possível ser feito, dentro dos nossos limites, obviamente, não é? E se o outro reconhece ou não, passa a ser um problema dele. Fazer aquilo que está ao nosso alcance, né? Fazer aquilo que é possível ser feito. Não se pede nada além disso. Meus amigos, é fato que dificilmente sairemos dessa encarnação para uma angelitude. Se nós estamos aqui, é porque estamos cumprindo o nosso programa de provas e expiações. Se nós estamos aqui, é porque esse ainda é o melhor local para que possamos habitar. E se nós estamos aqui, nessa escola chamada Terra, é para o nosso aprendizado. E o aprendizado passa pela ajuda ao próximo. Nós nunca vamos saber quando vamos precisar, não é? Então é fazer o bem sem olhar a quem. Interrogar a nossa consciência e obter como resposta: fiz o que era possível dentro dos meus limites, né? Para que eu possa ser recompensado por isso. E essa recompensa, meus amigos, ela muitas vezes ela não está dentro do plano carnal e muitas vezes ela aparece no nosso plano espiritual. Continuam os nossos amigos espirituais falando de indulgência para com as imperfeições alheias. É preciso compreender que cada qual está dentro de um momento de evolução. Uns mais adiante, outros mais atrás. E é por isso que estamos aqui, para auxiliarmos uns aos outros dentro desse processo de evolução.
É preciso compreender que alguns irmãos estão em processos mais atrasados de evolução, estão no seu momento de evolução, não é? Eu me recordo aqui de uma passagem do livro Libertação, quando André Luiz chega no umbral, que ele já tinha percorrido lá durante alguns anos, e vê aquela cena deplorável, aqueles irmãos deformados, e pergunta para o instrutor: mas aonde está Deus que permite tamanho sofrimento? E ele diz: André, nós também já passamos por essa situação. Então, meus amigos, muitas vezes nós estamos passando por uma situação que ela é justamente para o aperfeiçoamento moral de cada um, não é? E é através dessa transformação, dessa dor, é que nós vamos caminhando na evolução. É preciso respeitar o livre-arbítrio e o momento de cada um. Não é possível mudarmos a ninguém, senão a nós mesmos. Muitas vezes queremos interferir no livre-arbítrio dos nossos filhos, dos nossos familiares, de pessoas próximas, não é? Sem saber que isso é uma violência contra a liberdade de pensamento e consciência de cada um. Cada qual dentro do seu momento de evolução. É preciso respeitar. E nós estamos vendo nesses dias difíceis que nós estamos passando, muita intolerância, principalmente nas redes sociais, de pessoas que se desagradam com determinadas postagens ou determinadas opiniões, se revoltam, não é? E é preciso aprender também a trabalhar com essa ferramenta. Cada um dentro do seu momento, dentro da sua posição. Os nossos amigos espirituais continuam como definição de caridade: perdão das ofensas. É preciso saber perdoar. É preciso compreender, como disse, o momento do outro, estender a mão para o perdão. Porque se não perdoarmos, nós criamos um ciclo de perseguição que sabemos, quanto espíritas, não se interrompe pela morte, não é? Passando por processos obsessivos graves até as próximas encarnações. Quantos e quantos relatos nós vemos, normalmente nos trabalhos mediúnicos, em que o desencarnado que for a vítima, agora na condição de verdugo, quer vingança. E é por isso que Jesus adverte: reconcilia-te rapidamente com seu inimigo enquanto está a caminho. Reconcilia-te rapidamente. É a única vez em que ele adverte para a necessidade de exercer o perdão de forma integral. Perdoa 70 vezes 7. O que o outro fez é de responsabilidade dele, é plantação dele, que ele fatalmente vai colher segundo as leis divinas. Porque nós estamos sujeitos à lei de causa e efeito. Se fizermos o bem, iremos colher o bem. Porém, se desviarmos as nossas condutas para o mal, fatalmente vamos colher situações difíceis nas próximas encarnações ou nessa mesma. Porque se assim não fosse, Deus não seria justo, Deus não seria bom, Deus não seria Pai, né? Então, ficamos aqui com a definição de caridade, né? Assim descrita pelos nossos amigos espirituais, como a prática do bem, compreendendo a situação do outro e praticando o perdão. Já no livro Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai buscar um questionamento em relação a essa questão, no sentido de perguntar: praticar o bem, amar ao próximo como a si mesmo. E quem é o nosso próximo, né? Então ele traz aquela célebre parábola do bom samaritano, né? Todos se recordam
o camarada foi ferido ao leito da rodovia, passou um levita que não o acolheu, passou um sacerdote que não o acolheu, e aí então passa um samaritano, que era uma pessoa considerada à época pelos judeus de má índole, né? E acaba o acolhendo. E o interessante nessa história é que Jesus caracteriza o levita, caracteriza o sacerdote, caracteriza o samaritano, mas nada fala sobre a vítima. Ele não fala se o cidadão que foi atacado é branco, é negro, se ele tem religião ou não tem. Ou seja, quem é o próximo? Aqueles que está ao nosso lado. E também traz a mensagem do Evangelho de Mateus, explicando que aquele que acolhe um irmão está acolhendo a ele próprio. Então, meus amigos, o próximo, ele está efetivamente ao nosso lado. Se nós compreendermos que nós estamos num processo evolutivo, todos juntos, dentro de um planeta, de uma esfera em que nós precisamos evoluir juntos, o próximo pode ser qualquer um ao nosso lado, não é? Maiormente, ele está nas nossas famílias, né? Muitas vezes em resgates kármicos, né? É por isso que nós vemos muitas desavenças entre pais e filhos, entre esposas e maridos, enfim, porque nos lares é que se inicia esse processo de regeneração, né? Aqueles que muitas vezes foram inimigos ou desafetos do passado reencarnam junto conosco num processo de evolução natural para que essa transformação se dê através do amor. Somente o amor vai transformar. O que se pede, meus amigos, é tão somente a transformação pelo amor. A bandeira que nós estamos falando aqui é: fora da caridade não há salvação, e não fora do espiritismo, né? Porque a religião é tão somente um rótulo que colocam na gente, né? É praticar o bem, praticar a caridade, sem olhar a quem, assim como Jesus exemplificou na parábola do bom samaritano. Muitas vezes esse próximo está junto de nós e muitas vezes ele está sempre ao nosso alcance. E a caridade, meus amigos, não exige nenhum esforço financeiro. A caridade muitas vezes pode ser simplesmente um ato de ouvir aquele que não tem com quem falar. A caridade é a gentileza do dia a dia, nas pequenas coisas. Um bom dia, um muito obrigado, ser atento aos problemas do outro, não é? Nós não vamos transformar o mundo enquanto cidadãos, mas nós podemos sim, uns ao lado dos outros, iniciarmos esse processo de evolução que, aliás, está em curso. O próprio Jesus nos adverte, né? No Sermão do Monte: bem-aventurados os mansos e pacíficos, que herdarão a terra. Ou seja, nós estamos passando por um processo de evolução e de transformação moral, né? Que habitarão a terra somente aqueles espíritos que tenham condição de habitá-la. Porque aqueles que, embora estejam tendo a oportunidade bendita da reencarnação, não aproveitarem a experiência no sentido da sua transformação moral, fatalmente não terão mais a oportunidade de reencarnar entre nós. Nós estamos num limiar de nova era, num momento de transformação. Os sinais que estamos recebendo são exatamente nesse sentido, né? E as mudanças que nós estamos observando, elas serão todas elas no aspecto moral. Essa pandemia será, sem dúvida alguma, um divisor de águas. Lá adiante, quando nós olharmos para trás,
o ano 2020, nós vamos lembrar dos momentos difíceis que nós estamos passando, mas também vamos lembrar do processo educativo que estamos recebendo, né? Porque há transformação no sentido de pensarmos mais no próximo, pensarmos mais nos nossos semelhantes, como irmãos, independente de cor, de raça, de religião, de partido político, enfim, nós pensarmos como um todo, porque a transformação se dará como um todo. Quando eu vejo a questão das vacinas, nós ficamos pensando, vamos vacinar o Brasil, mas se não vacinarmos os nossos vizinhos, não vamos resolver o problema. Ou seja, é preciso pensar no contexto geral. E é isso que nós estamos recebendo o convite para nossa mudança interior. E não está se pedindo nada de absurdo. O que está se pedindo é tão somente a transformação moral de cada um de nós. Respeitarmos os direitos individuais, né? Entendemos que o egoísmo e o orgulho são grandes chagas que vêm assolando a humanidade, mas elas estão sendo combatidas, né? E eu posso dizer aqui que penso que tudo está no seu devido lugar, né? Que os nossos amigos espirituais estão sim no comando e conduzindo essa transformação, dando um puxão de orelha na sociedade de uma maneira geral, para que nós nos voltemos para dentro de nós mesmos. Então eu volto a dizer, uma das pilastras da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação, e não fora do espiritismo ou fora de qualquer religião. É um alerta para que nós possamos nos transformarmos como pessoas, como cidadãos, respeitando os direitos individuais de cada um e conduzindo a nossa encarnação para uma situação melhor, para que nós possamos ser pessoas melhores, para que ao terminarmos a nossa jornada aqui enquanto encarnados, possamos olhar para trás e interrogarmos a nossa consciência num suposto juízo final e entendermos, fiz o que era possível, assim como Paulo nos adverte, né, lá nas suas memórias. Combati o bom combate. Aliás, Paulo lá na epístola aos Coríntios, ele apregoa, de nada adianta senão a caridade, né? E ele nos adverte sobre as 3 virtudes essenciais do ser humano, né? A fé, a caridade e a esperança, sendo que a caridade é a maior sobre todas elas. Meus amigos, as palavras que tenho a dizer essa noite são muito simples, né? Mas de um conteúdo para a nossa reflexão. Vamos terminar a nossa encarnação sem chegar à angelitude, porque a evolução não dá saltos, esse é um fato. Mas nós podemos chegar ao mundo espiritual numa condição melhor. Eu me lembro do livro Missionários da Luz, em que o camarada se prepara para reencarnar e é dito a ele para que ele volte na condição de completista, ou seja, que ele venha, reencarne, cumpra a sua missão para poder retornar ao plano espiritual. E é isso que nós procuramos, o êxito da nossa encarnação. Trabalharmos para sermos pessoas melhores, auxiliando o próximo, dentro das nossas limitações, sabendo que a evolução não dá saltos, mas que ela se caminha permanentemente, tanto no aspecto moral, quanto no aspecto intelectual. Meus amigos, é o que eu tinha para a noite de hoje. Fica aí o convite para estudarmos esse capítulo, talvez um dos mais importantes do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele narra essa passagem da parábola do bom samaritano, traz também a passagem de Paulo na epístola
aos Coríntios, né? E nos adverte sobre o maior mandamento da lei de Deus: amar ao próximo como a si mesmo. Muito obrigado a todos, uma boa noite e até uma próxima oportunidade. Que assim seja.